Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo. Esse é o nosso podcast Vozes Silenciadas. Eu sou o Júlio. Eu sou a Kevly e hoje vamos falar sobre a violência doméstica. Nele nós iremos discutir e dissertar sobre algumas nuances que envolvem a violência doméstica. Para esse episódio, nós convidamos o professor Alex Júnior, que é graduado em Direito, Sociologia e Filosofia. Boa tarde, gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo aí do horário que vocês estão escutando o podcast. Vamos lá. Na sua opinião, qual é o principal equívoco sobre a violência doméstica? Equívoco você diz na parte de ignorância ou equívoco de quem comete a violência doméstica? Na questão da ignorância. Vamos lá, a violência doméstica, ela é um assunto que ela começou a ser pautado na legislação a partir de 2006. No entanto, antes já havia violência doméstica, né? Já existia violência doméstica. Mulheres apanhavam em casa, idosos apanhavam por filhos, ou até mesmo pessoas do próprio lar. Então, já havia a violência doméstica. Ela só começou a ser tipificada numa lei a partir de 2006. E a ignorância vinha disso. Quando a gente sofria, as pessoas sofriam violência doméstica dentro do próprio lar, era tratada como uma agressão, ou tentativa de homicídio, agressão leve, ou uma agressão até mais acentuada. Mas antes disso, antes da Lei Maria da Penha de 2006, ela era só uma agressão. E a ignorância, ela vinha do quê? Das pessoas não denunciar, porque falava assim, eu vou bater na porta da delegacia e você só tratado como uma agressão simples. Não tinha uma lei que tipificava essa conduta da violência doméstica. Que fator você considera crucial para romper o ciclo da violência doméstica? Na verdade, a base de tudo é uma boa educação. Primeiro, para a gente saber para uma pessoa saber se ela está sofrendo uma violência doméstica, ela precisa saber o que é a violência doméstica. Então, por isso que vem a tipificação da lei. Ela vem para tipificar, para dar nome o que é a agressão doméstica. A agressão da violência doméstica é agredir física, moral ou psicológica uma pessoa dentro do seu próprio lar, em situação de vulnerabilidade. A vulnerabilidade é quando uma pessoa ela tem uma influência maior sobre outra. Por exemplo, o marido, ele é o agressor e a mulher que sofre a violência doméstica, ela é agredida. Ela está numa situação vulnerável por conta da sua posição de vítima na história. Mas também pode existir quem disse que não pode existir uma violência no âmbito contrário. Porque o homem também ele pode se sentir vulnerável dentro da relação e a mulher também ser agressora. Qual a maior dificuldade enfrentada por vítimas da violência doméstica? A ignorância. Ou a dificuldade de denunciar o próprio agressor. Muitas mulheres, elas têm medo de denunciar por conta de perder seu relacionamento, por conta de como vai ser vista na família ou na sociedade. Ela fica refém daquela agressão mesmo. Tem mulheres que passam 10, 15 anos vivendo com um agressor com medo da própria denúncia. Falar, e meus filhos? E como que eu vou ficar com a minha família? Eu não posso divorciar, ou até mesmo a religião. Deus não permite que eu me separe. Para a religião eu vou estar pecando. Mas ela sofrer, ela apanhar, ou até mesmo chegar ao ápice da agressão, que é perder a própria vida, ela resvala em tudo isso e tem o medo de denunciar. Como a sociedade pode contribuir para combater a violência doméstica? A sociedade ela pode contribuir cada vez mais falando sobre isso. Como eu falei antigamente, as coisas aconteciam e as pessoas não davam nome. As mulheres, que são as grandes vítimas da violência doméstica, apareciam com roxos, hematomas e falava, não, só bati o braço, não, só aconteceu alguma coisa em casa. E não falava, olha, eu sofri violência doméstica, porque tem um estigma de vergonha de estar sofrendo esse tipo de violência. E a partir do momento que você fala, que você exterioriza o fato, já é uma forma de combater também a violência doméstica, porque você já está falando. Se você fala, se você exterioriza, você já está indicando que tem um agressor, que você vive uma violência doméstica. Então, é importante denunciar a violência doméstica. Mas a violência doméstica, ela só pode ser denunciada pela vítima.
ela tem que surgir da vítima. Olha, eu sou vítima de violência doméstica. Dentro do meu lar, eu fui agredida, eu fui ameaçada, eu fui violentada psicologicamente. A violência doméstica, ela também entra na questão patrimonial. A violência patrimonial também caracteriza uma violência doméstica. Por exemplo, uma mulher que ela não tem os seus recursos, que ela não trabalha, que ela só faz o trabalho do lar, não só, né, porque é um trabalho massivo, que ela faz o trabalho do lar e o homem tem o custeamento financeiro, então ele restringe o financeiro dessa mulher. Por exemplo, você não vai ter dinheiro para fazer a unha, você não vai ter dinheiro para visitar seus pais, você não vai ter dinheiro para fazer isso. Tira o poder dela sobre o financeiro, também é um tipo de violência, que é uma violência financeira e também caracteriza a violência doméstica. Que mensagem que você deixaria para uma pessoa que se encontra nessa situação? Denuncie. O caminho é a denúncia. Muita gente fala que fazer boletim de ocorrência não resolve. Resolve, salva vidas. Tem muita gente que já foi vítima de violência doméstica, está viva até hoje, graças ao poder de ter a consciência de que eu preciso denunciar, eu preciso falar sobre isso, eu preciso ir atrás dos meus direitos. As medidas protetivas estão aí para sanar qualquer violência que ocorra. Tem a medida restritiva de direito, restritiva de aproximação, prisão preventiva, afastamento do agressor do lar, por aí vai. Qual é o principal equívoco sobre a violência doméstica? Eu acho que quando se trata desse assunto, o equívoco é achar que a culpa é da mulher, né? A gente escuta muitas falas preconceituosas e descabidas dizendo: apanhou porque quis, né? Tá com um cara que trai, que pratica todo tipo de violência, não só física, né, mas também psicológica, porque quer. E responsabilizar a mulher, culpabilizar na realidade a mulher. Eu acho que o maior equívoco é olhar uma vítima e dizer que ela está naquela condição, naquela situação porque ela quer, por opção. Eu acho que é um dos maiores equívocos. Que fator você considera crucial para romper o ciclo da violência? A mulher, ela precisa se enxergar dentro da situação, porque quando você está imersa nesse problema, quando se é vítima de violência doméstica, parece que todo mundo que está ao redor do externo da situação entende aquilo como uma violência, mas como faz parte do ciclo de violência e faz parte do abuso em si, confundir a cabeça da mulher, a mulher não entende. Então, ela é vítima. E o agressor dela, ele é o maior agressor, mas ao mesmo tempo ele age como se ele fosse um protetor, né? Então, ao mesmo tempo que ela tá dentro daquela violência, ela acha que, peraí, são ciclos, né, dentro desse processo. Ele vai agredi-la, ele vai constrangê-la, mas ao mesmo tempo ele vai dizer o quanto ele é importante na vida dela e o quanto ela não é nada sem ele. Então, acho que o primeiro passo, ela tem que entender que ela é vítima e que ela está numa relação abusiva, que ela está numa relação tóxica e que ela é, de fato, uma vítima de violências. E porque também as mulheres entendem muita violência só física, né? E não é só física, é psicológica, é patrimonial, enfim, são vários tipos. Qual a maior dificuldade enfrentada por uma pessoa nessa situação? Falta de rede de apoio. As mulheres, elas não têm rede de apoio, né? Então, muitas vezes, a mulher se encontra naquela situação, vítima de violência, a família não apoia, não tem uma amiga, porque um dos traços do relacionamento abusivo e tóxico é isolar a vítima, né? Então, o agressor, ele faz questão de fazer com que ela se distancie da própria família, da rede de amigas, né, de amigos. Então ela se vê sozinha naquele momento difícil e falta apoio. Muitas vezes a pessoa precisa de ser ouvida, né, precisa relatar aquilo que ela está passando, como eu disse, para constatar que é vítima de um abuso, para ela conseguir sair da situação. Então, na minha opinião, falta muita rede de apoio. Como a sociedade pode contribuir para combater a violência? Eu acho que fazer isso que a gente está fazendo é um grande passo, falar sobre o assunto, né? A vítima de violência, ela sente vergonha, ela sente muita vergonha.
de dizer, por como eu disse, ela é muito atacada. Então é muito comum culpabilizar a vítima. Ah, tá vendo? É mulher de malandro, apanha e fica junto. Tá lá porque quer, né? Ah, tá com o cara no larga porque não quer. Mas ninguém para observar que é todo um ciclo de violência, como eu disse, né? A vítima, ela se vê dependente. Então o cara isola ela da família, dos amigos. Vem a violência patrimonial, muitas vezes, como eu disse, ela se torna dependente, inclusive financeiramente dele. E aí ela fica ali presa naquela situação, tem vergonha muitas vezes de falar, porque quando ela vai tentar se abrir, as pessoas culpabilizam ela, e falta isso, falta falar sobre o assunto, né? Tornar algo assim que seja comum de conversar. Não dá pra gente varrer para debaixo do tapete um assunto tão importante quanto esse, né? A gente vê que o número de feminicídios só aumenta a cada dia. E cada vez com meninas mais jovens, né? As vítimas, elas têm se tornado cada vez mais jovens. Adolescentes morrem diariamente, mulheres, enfim, de todas as idades. Porque isso não é debatido, não é falado. E tem que ser falado. Então, eu acredito que o falar, o trazer à tona um assunto, discutir, né? O tirar esse tabu, tirar essa vergonha da vítima, né? Deixar ela à vontade para ela se sentir acolhida, já é um grande primeiro passo. Concordo. E qual mensagem você deixaria para uma pessoa que se encontra nesse cenário, né? Olha, eu quero dizer para ela entender que ela não tem culpa em primeiro lugar, né? Que ela precisa acreditar nela. É uma situação que ela está vivendo num momento difícil que vai passar, que ela vai conseguir recomeçar, né? A vida, ela é feita de recomeços. Ninguém escolhe passar por uma situação dessa. A gente passa, né? Sim. Mas não é o fim. Ela pode sim recomeçar, ela pode sim viver uma nova vida, longe disso, ter um relacionamento saudável e não acreditar em nada do que é dito para ela, né? Porque quando você está numa situação assim, uma das artimanhas do agressor é diminuir, né? Fazer com que a pessoa se sinta mal, se sinta menos, se sinta diminuída. E ela precisa acreditar nela e no poder do recomeço. Esse é o Felipe Cardoso, ele é formado em Química e hoje vamos falar sobre a violência doméstica. Olá, gente, eu sou o Felipe, professor de Química, também dou aula de Física também e já estou atuando como professor há 4 anos. Na sua opinião, qual o principal equívoco sobre a violência doméstica? O principal equívoco sobre a violência doméstica... Como eu posso responder isso? Principal equívoco. Equívoco é como se as pessoas se enganassem, né? Isso. Que as pessoas se enganam com a violência doméstica. Cara, achar, por exemplo, que a violência doméstica ela só acontece, por exemplo, de um gênero, um único gênero, né? E, por exemplo, que só mulher sofre violência doméstica. Mas não, tem idosos que podem sofrer violência doméstica, tem crianças que podem sofrer violência doméstica, que podem não, que sofrem, né? E o erro tá achar que é só um tipo de gênero, só um tipo de agressão, né? E também não é só agressão física, também é agressão psicológica, né? Desde quando a pessoa te rebaixa, te xinga, às vezes a tua própria família, às vezes tua própria mãe, teu próprio pai, né? Dependendo da família. Então, eu acho que o principal equívoco é achar que só é um tipo de violência que exista, ou seja, é só porrada, né? E é só um tipo de gênero que sofre esse tipo de violência. Mas não, o nome violência doméstica ele é bem amplo. Então, várias pessoas podem sofrer, crianças, idosos, homens, alguns, mas é bem mais raro, né? Geralmente os homens são os causadores, né? Mas pode sim acontecer, né? Então esse é o principal equívoco, né? Sim. Que fator você considera crucial para romper o ciclo da violência? Cara, educação. Educação, acredito que quanto mais a gente se informa, mais a gente estuda, a gente acaba vendo que o mundo é muito grande, que o universo é muito grande, né? Não é só uma coisinha pequena como a cabeça de muitas pessoas, né?
Então, quanto mais a gente se informa, quanto mais a gente estuda, mais a gente abre a nossa mente. E grande parte da violência gera por conta de uma má interpretação, por conta de um não aceitar, sei lá, alguma coisa do outro, gênero, a orientação sexual, ou então o tipo de religião, né, que a pessoa tem. Então, muito da violência que acontece, em geral, e também em casa, né, na violência doméstica, se dá por conta de mente fechada, de pessoa que tem ali um conhecimento bem limitado, né? Então, na minha opinião, a educação é o principal fator. E qual seria a maior dificuldade por pessoas nessa situação, que estão inclusas nessa situação? Então, é que tem várias vertentes, né? Mas a principal, assim, se a gente for falar sobre doméstico, é lidar com o fato de que a violência está partindo de alguém que era para te proteger, de alguém que você ama, sabe? Que era, na verdade, que era para te incentivar, que era para querer o seu bem, que era para te proteger, para te amar, e a pessoa justamente faz o contrário. E aí fica aquela coisa, você não sabe o que fazer, porque, pô, essa pessoa era para me proteger, essa pessoa era para me amar, e é ela que está me agredindo de todas as formas possíveis, física, psicológica. Então, eu acho que a coisa mais difícil é lidar pelo fato de que é uma pessoa que você ama, e não um estranho na rua, por exemplo, né? Que um estranho na rua, sei lá, você se defende também, você chama alguém, né? Leva para as ideias, né? Não tem esse negócio aí também, né? Mas agora, se for tua própria mãe, teu próprio pai, eu acho que o que deixa a pessoa muito limitada ali com o que ela vai fazer, né? É justamente o fato de ser alguém que era para amar. E aí, mas denuncia, revida, sei lá, se defende. Cara, é tua mãe, entendeu? E aí dá um nó na cabeça da pessoa. E tem muitas pessoas que são narcisistas também, que bate, te esculacha e na outra hora tá te abraçando, na outra hora tá te enaltecendo. E aí, cara, aquilo dá uma confusão tão grande que esse eu acho que o principal motivo, assim, sabe? Pessoa que era pra te proteger, que era pra te amar, é a que tá te agredindo, né? Como a sociedade pode contribuir para combater a violência doméstica? Como a sociedade, olha, primeiramente é empatia, né? A pessoa tem que entender que violência não acontece com, sei lá, qualquer nóia na rua, sei lá, o nóia vem te roubar, é violência. Não, a violência ela acontece em casa, né? As pessoas têm que entender isso, né? Que que tem, né, aquela coisa de enaltecer a própria família. Não, a minha família, eu tenho que amar, eu tenho que gostar, meu próprio pai, minha própria mãe. Então as pessoas já têm que romper esse tipo de coisa, porque independente de se for alguém da sua família ou não, violência é violência, desrespeito é desrespeito, né? Então a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é tirar esse negócio de laços familiares, porque isso prejudica muito, né, na hora do julgamento ali. Então a sociedade tem que saber que, às vezes tem família, às vezes tem pai e mãe que não presta, que não vale nada, entendeu? Primeiramente a sociedade tem que aceitar isso, né? Porque muitas pessoas às vezes apanham calado, porque é minha mãe, né? Ela pode me bater, ela pode me humilhar. E não pode, entendeu? É justamente pelo fato de ser a sua mãe que não pode te bater, não pode te humilhar, né? Então, a primeira coisa é quebrar isso, né? Esse negócio só porque é da mesma família, só porque é pai e mãe pode bater, pode xingar, tá? E, claro, né, empatia das pessoas levarem a sério, né? Então, a pessoa chegou machucada, chegou roxa, ou então chegou, sei lá, às vezes a pessoa nem apanha, mas apanha psicologicamente, né? E às vezes está lá com vários problemas psicológicos. Tá, das pessoas reconhecerem isso e, né, principalmente falar que não é frescura, é um problema real, um problema que pode matar, né? Problema que... Então, o principal fator é a empatia e, né, se colocar no lugar das outras pessoas e também desmistificar esse negócio de só porque é da minha família, a pessoa pode fazer o que quiser comigo e não é bem assim. Sim. E qual mensagem que você deixaria para uma pessoa que se encontra nesse cenário, né?
Perdão, pode repetir. Uma mensagem que você deixaria para uma pessoa que se encontra nessa situação, Se que encontra está nessa passando por isso? Bom, primeiro pedir ajuda, seja para quem for. Se não der para pedir para alguém da sua família, ou alguém próximo, um tio, um avô, um irmão, algum amigo, um professor na escola, ou até mesmo, se for um caso mais severo, delegacia, polícia, mas até chegar a esse ponto a pessoa precisa ter muita coragem. Então, geralmente a gente sempre começa por baixo, né? Falando para algum amigo, falando para um professor, sabe? Que aí a gente tenta procurar ajuda, né? Aqui na escola a gente tem psicólogo, né? Dependendo para quem você fala, alguém da sua família, ou se for um amigo bem próximo, pode te levar para algum psicólogo, ou no caso, se for menor de idade, tem o conselho tutelar também, né? Então, assim, a gente tem muitas opções de ajuda, mas embora o sistema ele não é muito eficiente, né? Mas não sofra sozinho, não sofra em silêncio, não fica quieto, tá? Porque, primeiro de tudo, a gente tem que se valorizar, né? E a gente aprendendo a ter pelo menos uma gotinha de amor próprio, a gente já consegue procurar ajuda. Sim. Né? Estamos aqui com a Lindinalva Moraes, formada em Geografia, e ela vai dissertar um pouco sobre as nuances da violência doméstica. Olá, meu nome é Lindinalva, sou professora de Geografia e aí estou aqui com os estudantes participando desse debate, dessa roda de conversa, né? E eu acho que vai ser bacana participar aí desse tema que não pode ser esquecido. Vamos lá, então. Na sua opinião, qual o principal equívoco sobre a violência doméstica? Eu acho que o principal equívoco é as pessoas achar que isso é normal, né? Eu acho que não tem que ver por esse lado, né? Eu acho que é uma coisa muito grave e que não pode normalizar, né? A gente, como mulher, principalmente, sofremos muito, né? Eu conheço pessoas que já até morreram por conta disso, né? E isso é muito triste. Que fator você considera crucial para romper o ciclo da violência? Eu acho que falar, não esconder, né? Eu vejo que muitas mulheres, elas sofrem caladas, né? E tá tudo bem, todo mundo acha que tá tudo bem, só que só ela sabe, né? Em quatro paredes, o que elas passam, né? Graças a Deus nunca passei por isso, mas eu conheço pessoas, né, muito próximas, assim, que já passaram por isso e que não estão hoje aqui para contar a história, sabe? Então, acho que não pode se calar, eu acho que tem que falar, tem que contar as coisas para a família, né? Eu vejo que tem mulheres, né, que elas escondem dos pais. E quando eu falo de mulheres, eu não estou falando de uma mulher da minha idade, eu estou falando de adolescentes, né? Pessoas que estão namorando e o namorado, né, o parceiro, acha que é dono, né? Acha que tem posse. E não pode ser por aí. Eu acho que tem que ter um respeito, a confiança, sim. Agora, a posse, não. Qual a maior dificuldade enfrentada por vítimas da violência doméstica? As maiores dificuldades, Isso. eu acho que é o apoio moral. Eu acho que na questão da política, eu acho que deveria dar mais um respaldo aí para essas mulheres, né, vítimas de violência. Eu acho que agora as pessoas estão começando mais, né, a abrir a mente com relação a isso, né? Estão começando a mais se preocupar, porque, né, tá crescendo muito o número, né, de violência das mulheres, né, doméstica, né, vamos dizer assim. E eu estava vendo até esses dias que eles estão querendo tá até no plenário já para ser votado um dia internacional, não um dia internacional da mulher, mas contra esses crimes de feminicídio, né? E eu achei muito bacana, porque isso daí tá chegando lá, né?
A gente está vencendo, aos poucos estamos vencendo, né? Mas aumentou muito o número de violência doméstica, né? Com relação às mulheres. Isso precisa ser mudado. Como a sociedade pode contribuir para combater a violência doméstica? Eu acho que é do mesmo jeito que eu já tinha falado. Eu acho que precisa falar, né? Precisa, principalmente o gênero masculino. Essa geração da agora, os pais, né? As mães, os pais precisam colocar na cabeça deles que o respeito existe, né? Só que parar com essa ideia de querer ter posse de uma mulher. Elas podem tudo, elas ficam se ela quiser, ela é tocada quando elas quiserem, não pode ser uma coisa forçada, né? Eu acho que essa geração da agora, eles precisam, é obrigatório os pais em casa ensinar para um filho, para o menino, né? Eu não tive meninos, eu tenho meninas, mas eu gostaria de ter tido um menino para ensinar para eles que a mulher ela precisa ser respeitada. Até porque todo homem nasce de uma mulher, né? Então, antes dele ser machista, xingar a mulher, né, tratar com violência, não só física, mas violência verbal mesmo, que às vezes é pior do que dar um tapa. Eu acho que tem que pensar que tem uma mãe em casa, que tem uma avó, que tem uma irmã, que não gostaria de ser tratado daquele jeito, né? Eu acho que é por aí. Qual mensagem você deixaria para uma pessoa que se encontra nessa situação? Ser forte, não desistir nunca. Se puder fugir, fuja, né? Porque a gente está falando de violência, a gente não está falando de uma coisa, né, leve, a gente está falando de uma coisa pesada. Eu já vi situações de mulher bonita, nova, de fugir de um estado para outro e a pessoa ir atrás e levar a força para o lugar de origem e chegando lá com o tempo dá fim nessa pessoa, sabe? Eu falo porque a minha melhor amiga, ela não existe mais por conta disso, né? Então, é falar mesmo, é correr para um lugar onde a pessoa nunca mais encontre, né? Porque o Brasil é muito grande, mas às vezes as pessoas não têm oportunidade de se esconder. E também não tem o apoio, precisa ter esse apoio, né? O apoio de amigos de verdade, né? O apoio moral, né? De pessoas. Ter pessoas também, a questão da política também, né? Que deveria se preocupar mais nessas questões. Eu acho que é isso, né? Eu acho que essa pessoa tem que não desistir de ser feliz, né? Porque uma pessoa que sofre violência, ela não é feliz, ela não é feliz. E geralmente essas pessoas, essas mulheres, elas têm filhos e muitas vezes não têm oportunidade para trabalhar fora, não têm oportunidade para estudar, e aí elas acabam aceitando, né, essa situação. Eu acho que isso ainda é mais triste ainda.